Olá, seja muito bem-vindo ao nosso MoveOnCast. Eu aqui imitando o Gabriel, porque aqui, como é que é? O futuro é escrito por quem sabe. Por quem sabe decidir, porque decisão é o que nos leva aonde a gente quer chegar. E hoje com uma convidada mega especial, não é? Muito especial, mais de 20 anos de experiência, Fê. Acredito que ela tem várias coisas legais pra trazer pra gente. Top performer. Já começamos por aí. Top performer. Amiga da Tan Jardim. Né? Sensacional. Nossa Sara Moya está aqui com a gente. Oi, pessoal. A head de riscos do Santander. Oi, Sara, muito bem-vinda. É um prazer estar com você aqui hoje. E a gente está aqui para te conhecer melhor e para que você traga um pouquinho desse ouro todo que você construiu na sua vida para as pessoas que vão te assistir. Bem-vinda. Muito legal, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês. Minha primeira vez, minha estreia em podcasts. Ah, que legal. É sempre bom, né? Perder a virgindade bem bom. Olha só. Não é? Mas continua sendo uma decisão, né? Isso aí. Então, vamos lá. Gabriel, muito obrigada você vai fazer pela uma Tan. pergunta para a Sara, é Muito isso? obrigada pela Tan pelo convite. Fiquei muito Ah, feliz. sim, claro. Tan, tá agradecendo você aqui, ó. Fala de novo, porque eu acho que eu entrei na sua voz. E muito obrigada pela Tan por ter me convidado. Fiquei muito feliz pelo convite. Muito bom, obrigado. Um dos nossos pilares é como os profissionais constroem o seu sucesso. E ao longo da sua jornada de carreira profissional, o que significa sucesso para você? Se você pudesse escolher 3 pontos que foram determinantes, quais seriam eles? Eu acho que sucesso passa muito por a gente conseguir fazer o que a gente gosta, o que a gente se identifica, né? Ao longo de muito tempo, se manter nisso e sempre aprendendo e se realizando cada vez mais nesse caminho que a gente escolheu. Nem que para isso a gente precise, às vezes, mudar de caminho, o que é normal. Mas acho que todo aprendizado e toda passagem de vida e crescimento representa sucesso. E quando você fala o que é aquilo que você mais curte, que você mais gosta, o que seria isso para você, Sara? Cara, eu curto resolver problema. Né? Eu acho que esse foi um dos caminhos pelos quais me levou a escolher a estatística como formação básica da graduação, né? Eu lembro que quando ela estava lá no ensino médio, na minha época colegial, né? Que a gente falava, o que você vai fazer de vestibular? Tantas engenharias para uma pessoa que gostava de exatas, tantas coisas. Eu fui pesquisar e encontrei a estatística. E eu lembro que nas minhas pesquisas era algo que me dizia que me ajudava a resolver problema, em qualquer área que fosse. E com base em cálculo, em exatas, em análise de dados, falei, puta, tá aí. Né? E geralmente eu gosto bastante de desafios que envolvam resolver alguns problemas. Né? Transformar coisas, dar saltos e ressignificar algumas atuações. Assim, então, é isso que eu gosto de fazer. Né? Uma vez um gestor meu me disse assim, você não é uma pessoa de run, você é uma pessoa de change. E, de fato, eu acho que é isso mesmo. Eu gosto de resolver problemas, de mudar coisas, de criar coisas novas, né? Muito legal. Por trás dessa palavra estatística, né? E casada um pouco com matemática, né? Matemática, estatística e tal. Tem um mundo, um universo, né? Que as pessoas às vezes ignoram. Acho que isso é caderninho de aula, né? Uhum. E vai muito além disso, né? Quando a gente fala de estatística e de matemática, a gente é como se a gente desse cara para a lógica. Exato. Né? Como se a gente materializasse a lógica. Uhum. E isso é sensacional, materializar uma lógica. Né? Quando a gente faz um modelo estatístico de credit scoring ou de behavior score, você está materializando uma lógica, né? A partir de dados e tal. Sim. E é muito interessante, só para trazer um pouco de uma visão que as pessoas podem ter um pouquinho maior sobre o significado de matemática, né? É que o mundo é todo matemático, né? Estatística rola em todos os lugares da Sim. vida, em todos os lugares, inclusive dentro da nossa mente, né? A decidologia tem muito a ver com estatística, daqui a pouco a gente explica o que é esse trabalho. E uma vez eu estava num centro de trabalho espiritual e o mestre estava lá sentado e eu falei para ele, você sabe que eu sigo você? Ele falou assim, não, por quê? Eu falei, porque o seu trabalho é matemático para mim. E aí fiquei esperando a resposta dele. E a resposta foi surpreendente. Ele falou assim, a espiritualidade é matemática. Né? Então, são lógicas que a gente não vê,
mas que continuam existindo. Só para enobrecer um pouco essa sua arte de gostar de estatística, né? E esse é o ponto interessante, porque, para mim, eu sempre falo, quando lidero as equipes ou em assuntos muito ligados à modelagem, essas coisas, eu falo, pessoal, estatística é arte. Estatística não é pegar a biblioteca do Python, catar lá o book e botar rodar. Não é isso. É aquela sensibilidade, é aquele problema que você tem que resolver e se entender qual é a melhor forma de trabalhar aquele dado. É quase um trabalho manual. Não é? E é isso um pouco que envolve essa matemática, essa arte de como você fazer um encadeamento lógico e transformar o raciocínio ou um grande conjunto de dados em alguma coisa que explica o mundo, né? Explica um problema. Isso que eu acho muito bonito dessa área. É lindo mesmo, eu amo. Eu sou uma suspeita. Estou aqui admirando. Você falou sobre a formação de times de alta performance. Como criá-los? Você sabe que isso é uma tarefa que é bastante difícil. Porque fácil é você chegar num lugar onde você vê que você tem que transformar e você fala, vou trocar todo mundo. Troca todo mundo, põe gente conhecida, gente top do mercado e começa do zero. Isso é mais fácil, apesar de ser muito difícil achar pessoas hoje em dia no mercado concorrido, mas isso é fácil. Difícil é você ter o olhar para aquelas pessoas que estão lá, que te foram dadas como um presente, que a gente, como chega um gestor numa área, você ganha um presente praticamente, né? Que é estar liderando um novo grupo de pessoas e transformar a vida delas. E transformar a vida delas tentando tirar o melhor das pessoas, né? Eu acredito muito em alguma coisa. Geralmente as pessoas falam assim, o líder precisa desenvolver os pontos fracos das pessoas, aquelas deficiências e desenvolver aqueles skills nas pessoas a todo custo. E aí elas vão ser boas. Eu tendo um pouco para o outro lado. Eu acredito que a gente precisa explorar as fortalezas e as potencialidades das pessoas. Deixar elas super confiantes naquilo. E aí, aos poucos, você vai desenvolvendo outros skills dentro daquele grupo de coisas que a pessoa se sente confortável e que ela tá afim. E que ela tem predisposição. Porque a pessoa tem que gostar, né? Também. Então, eu acho que isso, quando você consegue destravar e entender o seu time e colocar cada um naquela posição que mais vai fazer aparecer aquela fortaleza dele, principalmente quando você está num ambiente quando o estresse é alto, né? Você conseguir colocar as pessoas no lugar certo, aí você consegue extrair o melhor delas. Aí você consegue fazê-las desenvolver. E aí você tem uma equipe de alta performance. Você não precisa de todo mundo igual. Você precisa de pessoas com os skills necessários para tratar os temas na sua área de atuação que você precisa tratar e fazer todo mundo trabalhar bem, feliz e consonante, porque quem faz bem, quem faz feliz. Na minha humilde opinião. Você sabe que saiu uma pesquisa recente, eu não sou bom de decoreba de pesquisa, então eu vou falar mais ou menos, se você lembrar, o Gabriel é mestre nisso. Saiu uma pesquisa recente de um grupo de universidades, uma delas é a Harvard, né? Tinha mais parceiros ali que eu também não lembro, depois eu passo para vocês. Mas falava assim, 60% das empresas não falham por estratégia. Falham porque os seus funcionários, líderes, né? Porque o seu time não sabe o porquê, nem como, nem o que decidir. Então, as pessoas decidem coisas que não são delas, terceirizam aquilo que são delas, e tudo isso é muito confuso, né? As decisões são vistas hoje de uma forma tão minimalista, tão pobre, porque a gente fala de decisão, esse é um trabalho que a gente está fazendo junto eu e o Gabriel, a gente está criando até um bootcamp de um dia para falar sobre decisões humanas, como que a gente toma decisões, né? E a decisão humana, ela tem muita lógica, né? E essa lógica muitas vezes é invisível. Então, o que a gente traz para o visível o que é invisível, né? E nesse lugar que a gente chama, eu tenho chamado de decidologia, né? Que é o estudo das decisões humanas. E tenho trabalhado com isso no LinkedIn, enfim, nas redes e tal, e hoje é um dos meus principais trabalhos. É trazer para as pessoas essa conceituação de que o problema das empresas é saber decidir. Mas isso parece, assim, etéreo. É claro, né, que é saber decidir. Tudo é uma decisão. Mas, espera, o que é decisão?
né? Aí vem outra pesquisa de Harvard que diz o seguinte, que a gente toma 35 mil decisões por dia. Então, quando o Harvard fala isso, uma pesquisa corporativa, quando o Harvard fala isso, você já... Opa, então o que é decisão? Já muda o patamar. Porque são micro decisões que acontecem o tempo todo, né? E essas micro decisões te levam a uma decisão boa ou ruim. Mas enfim, vou parar por aqui, daqui a pouco a gente volta a esse tema, porque esse tema percorre, pelo que eu entendi aqui, já que você está falando de alta performance o tempo todo. Existe uma frase de Tom Jobim, você lembra da frase de Tom Jobim? Para escrever a minha música, uso mais borracha do que lápis. É exatamente isso que você está falando, né? Quando você tem aquela pessoa na sua frente, você recebe o presente e você ouve a música dela muito mais, tirando aqueles medos, aqueles, né? O que você acha disso? Acho que é bem assim. Você comentou alguma coisa sobre decisões, que às vezes as pessoas elas se colocam num lugar confortável de delegar as decisões para cima, para o lado, para baixo, porque o ambiente dela decide por ela. E ela se acostuma, porque é mais confortável. Eu executo, não tomo muita decisão e estou bem assim. E geralmente eu faço o contrário. Eu gosto de explicar, de dar todo o artifício para as pessoas entenderem onde elas estão e para elas conseguirem ir decidindo sozinhas ao longo do tempo. Porque eu acho que isso empodera. Sim. Né? Que é mais gostoso do que você estar sentado numa cadeira, num lugar onde você se vê com um problema. Você não está sozinho para tomar decisão. Tem gestores, tem pessoas que você pode compartilhar à sua volta. Mas você poder... Nossa, eu sei que caminho seguir, eu estou seguro. Nem que eu esteja seguro por 1, 2 opções, 3. Mas eu tenho clareza. Né? É um empoderamento bastante relevante. Acho que isso do ser humano. Sim. Né? Em cada... É algo que a pessoa... No lugar que ela está apta a fazer. Né? Então, eu acho... É desconfortável quando você precisa, a princípio, desenvolver isso nas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, não gostam. Elas se sentem invadidas. Tipo, tá me tirando do meu lugar aqui. Confortável, né? Mas depois, eu costumo dizer uma frase. Vem na minha que você passa de ano. Então, costumo dizer que é bem bacana depois. Você vê ao longo do tempo, você encontra pessoas que já passaram pelas suas equipes tão bem, tão sêniors, tão andando super bem no que fazem, né? E com aquela coisa sempre de filhos deixados pelo caminho. Chefinha, alguma coisa você foi, pô, que bom. Nem que eu tenha ajudado um tiquinho essa pessoa a chegar aí, já dá um orgulho imenso, assim, sabe? De ter podido contribuir para aquelas jornadas, né? É da natureza humana ter alta performance, né? Da natureza humana. Então, quando você fala, eu deixo eles brilharem, né? Estou falando em outras palavras o que você está falando, né? Eu abro portas para que eles brilhem. Eu abro porta para que eles tomem decisões poderosas, que arrisquem, porque todo ser humano é um gestor de risco, né? Então, essa é uma profissão que eu escolhi para a minha vida desde os meus 20 anos, gestor de risco. Porque eu fiz também estatística, né? E sou engenheiro, fiz estatística. E já comecei o primeiro trabalho fazendo modelagem estatística. Então, eu sou gestor de risco. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que... hoje eu chamo de gestor de risco e decisões. Porque, na verdade, todo ser humano é gestor de riscos. É o que a gente faz o tempo todo. A gente decide e gerencia risco o tempo todo. Né? Então, você fala gestor de risco, é o ET lá que trabalha no financeiro. Não, todo ser humano... Né? O cara que dá yoga lá no meio do selva amazônica, tomando ayahuasca, está fazendo gestão de risco. É isso aí. Todo ser humano é. Então, quando você fala que você vai abrindo espaço para eles, transferindo, é onde mora a riqueza da pessoa falar, uau. Então, eu vejo isso assim, tipo, você passando para a pessoa a confiança que ela ainda não tem nela. Sim. Né? E confiança é crédito, é onde a gente trabalha, né? Então, tudo que eu falar aqui vai conexionar humano e matemática, todo o tempo, tá? Essa é a minha vida. E crédito é confiança, né? E não se pode confiar em quem não confia em si mesmo. Então, basicamente, quando você vai dar crédito, né? Você fala assim, poxa, a pessoa lá não sabe quando ela vai pagar, não confia que ela vai conseguir pagar. A chance disso na inadimplência é muito alta, então. Quando você passa por funcionário, é a mesma coisa, né? Eu estou te dando uma função. Se você estiver aqui morrendo de medo, se você é desconfiando de você,
você não vai exercer bem. Então, qual é o meu trabalho? Te ajudar a confiar em você mesmo. Exato. Não é isso? Exatamente. E isso, às vezes, balança. Né? É desconfortável. Toda mudança, mesmo pra gente, você pode ter tantos anos de carreira quanto for. Mudança dá uma... Né? Dá um friozinho na barriga, gera um desconforto. Mas é aí que está o crescimento. Sim. Né? Uma vez eu fiz um treinamento que foi super importante, que é gestão de alto desempenho em ambientes competitivos e seguros. Uhum. Né? E dizia que as pessoas, assim, você aprende no estresse. Né? A gente aprende no desconforto. É onde a gente mais aprende, evolui, sai daquela zona da mesmice que a gente está. Né? Então, que a vida é uma curva, que você tem que ter períodos de estresse, aí você aprende, aí você tem que ter um período de conforto, que não é low, mas é um período abaixo daquela curva do estresse, e você sempre vai voltar para o estresse e depois voltar para o conforto. Você não pode ficar sempre naquela zona de estresse, porque senão você colapsa, mas você também não pode estar na zona do low sempre, porque senão você não evolui. Né? E acho que esse é a maior... quando a gente fala assim, não, eu quero sossegar, eu quero fazer um negócio tranquilo e ficar ok. Pô, que graça tem isso, né? A gente ficar sempre lá naquela mesmice. Tá tudo dando certo, tá tudo rodando redondo. Músculo não cresce. Exato. Músculo não cresce. Eu falo, quem fica parado é poste. Então. Né? Então, vamos fazer alguma coisa dentro das nossas próprias condições. Às vezes está tudo arrumado. Você está com uma equipe, com uma área que está tudo rodando perfeitamente. Você tem que chegar lá e pôr aquela pimentinha e falar, e agora? Já que você falou em pimenta, vou trazer uma aqui. O melhor hábito que mudou sua vida e aquele erro que foi pedagógico. Acho que o maior erro foi não me conhecer. Não conhecer, acho que até o momento onde eu não conhecia quais eram as minhas fortalezas e as minhas fraquezas, os meus pontos mais fracos, ou o que me deixava acender aqueles pontos mais fracos, meus sabotadores, ali eu não conseguia lidar com as coisas que aconteciam. A partir do momento em que eu conheci e me conheci, eu pude falar, sei que está chegando lá. Vamos dar uma respirada fundo e ver o que eu posso fazer para manejar esse meu sabotador ou para trazer esse meu maior talento à tona na parte boa dele para me ajudar a passar por esse desafio. Então, o momento em que eu não sabia isso, você entra na pira de querer ir para frente a todo custo. Né? Acho que esse foi um dos principais pontos, assim, para eu parar. Porque eu sou uma pessoa muito acelerada. Né? Eu tenho bastante energia. Né? Em fazer as coisas, em acontecer, em realizar. Então, você não sabe a hora que você tem que falar, opa, peraí. Essa minha energia está sendo demais e vai começar a aparecer o meu sabotador e me colocar para baixo, é que aí você tem que parar, dar aquela pensada, respirar e falar, tá, agora eu sei o que eu tenho que fazer, porque isso está aparecendo. O hipervigilante grita às vezes? O hipervigilante, o meu é o autocrítico. Sério? O meu sabotador é o autocrítico. E meus maiores talentos são responsabilidade e hiperrealizador. Aí, quando tudo isso se junta, é a mistura tenebrosa, né? Das trevas. Porque você fala, você tá com o autocrítico ali em cima, você sabe que você precisa hiperrealizar e você quer hiperrealizar. E você tem um senso de responsabilidade que você precisa fazer as coisas e bem feito e tudo. Você não para de dar uma respirada e falar, pera, onde eu tô? Aí começa a colapsar, porque você começa a ir para um ponto de você não acreditar em você mesmo, né? Eu falo, opa, então, peraí. Sou fake. Sou fake. Ai, sou fake. Ou, não, então eu não sou capaz, porque aqui eu não estou, neste momento não estou acontecendo isso, não. Então, o que eu preciso fazer para saber que eu sou capaz, para chegar lá onde eu quero? E racionalizar, e pensar, e segurar a onda um pouco, né? Então, acho que nada melhor do que se conhecer, e cada um tem o seu. Sim. E cada um é do seu jeito, né? E nada melhor que também entender um pouco como são as pessoas para você saber lidar com elas, né? Que você está gerindo pessoas que, às vezes, são opostas de você. Aí você tem que falar, tá, então eu não posso seguir na mesma linha que eu sigo comigo mesmo com essa pessoa, porque não vai dar. Você aplica os assessments ou vai por percepção? Eu vou muito mais por percepção. Depois de um tempo vem manejo, né? Depois de um tempo, eu gosto de chegar, de observar as pessoas, ver como elas são, ver como elas reagem,
Não necessariamente isso é o certo, né? Sim. Porque tem pessoas que É o seu preferem, jeito. é o meu jeito. Tem pessoas que preferem ser mais pragmáticas, aplica o teste, já entende e tal. Eu acho que a minha introspecção, né, me faz olhar um pouco mais de longe, perceber, e aí eu vou manejando as pessoas e tentando adaptar da melhor forma possível. E com um pouco mais de às vezes, de liberdade, eu pergunto para a pessoa, olha, tô tentando seguir assim com esse objetivo. Você acha que para você funciona, para você não funciona, né? E quando você encontra um esquivo? Acontece. E às vezes é uma coisa que, sabe, que santo não bate? Às vezes não vai bater. Não é todo mundo que vai gostar de você, do seu jeito, né? Isso é uma coisa que quando você é gestor, você precisa aprender. E tudo bem, né? Faz parte. E faz parte, tudo bem. E às vezes é melhor você entender se a pessoa consegue. Porque assim, você tá lá para cuidar daquela área. A pessoa consegue conviver com o seu jeito e vai dar certo? Ou não vai dar certo? Que eu te ajude a achar outra área, ou algum lugar que você se sinta ou com um gestor ou com uma outra pessoa, ou num lugar que você se sinta mais confortável. Porque, tipo, eu tô aqui, né? Sim. Eu tô aqui cuidando disso aqui, né? Vou ficar por um tempo, né? Ninguém quer pegar um negócio e sair rápido, né? Então, você tenta manejar a pessoa e trazer para você, mas às vezes não dá. E se não dá, tudo bem. Às vezes ela não quer também, né? Às vezes ela não quer. Às vezes e ela tá nem tudo sabe bem. que não quer. Ela diz que quer, mas não quer. E tá tudo bem, É, né? É o momento de cada um. E tá tudo bem. É direcionar. sim. É direcionar a pessoa para aquilo que vai fazer ela também se realizar, porque não é legal para ninguém. Como eu falei, faz bem quem faz feliz. Né? Quem tá legal naquele lugar, quem tá afizão, quem tá com tesão de fazer aquilo. Perdeu o tesão, ou não tá afim, ou não gosta daquela forma, gente, tá tudo certo. Vamos procurar o que te faz feliz. E não tô hoje... falando de demitir alguma pessoa, é às vezes achar internamente. Sim. Né? Quantas pessoas internamente já manejei dentro de áreas dentro da mesma instituição e as pessoas voaram para onde elas foram. No começo a pessoa fica meio assim, não, você tá falando que eu preciso, que talvez seja melhor para mim sair da área, né? Como assim? Aí a pessoa sai, ela se encontra. Aí ela deslancha, você fala, olha, tá vendo? A pessoa voou. É que a maior parte das pessoas hoje ainda não entendem muito bem o que querem, né? O que querem fazer, o que querem realizar e não sabem nem o que as fazem feliz, né? Porque falta aquela conexão com aquela intenção maior que ela quer colocar no mundo, a forma como ela quer colocar no mundo. Muita gente chama isso de propósito, hoje chamam de singularidade, né? Eu costumo, no trabalho que a gente faz sobre decisões, costumo chamar de intenção, né? Pelo menos a intenção primária você tem que ter, né? Tem. Você sabe que eu, quando muitos anos contratei pessoas, né? Eu não lia currículo, né? E eles ficavam meio bravos comigo, quando eles chegavam, começavam a conversar comigo, mas você não lê meu currículo? Eu falei, não. Porque o seu currículo vai me enviesar, né? Então, quero falar com você. E porque no fato, o que eu peço, o que eu quero de uma pessoa é a capacidade dela de se transformar, né? É a capacidade dela de aprender e de se superar. Quando eu via isso na pessoa, daí eu li o currículo. E se eu não via, eu nem li o currículo, né? Eu falei assim, não vai rolar, né? Porque eu vou exigir muito de você e você vai sofrer. Então, melhor a gente não casar aqui e tá tudo certo. E ao longo desses anos, né, quando você fala de sabotadores e tal, tenho criado esse trabalho, né, de decisões que mostra exatamente que as pessoas precisam conhecer claramente os seus sabotadores, né? Que a gente chama aqui de vieses, né, os nossos vieses. Cada um tem os seus, mas tem a maior parte... a maior parte dos vieses que tiram você daquilo que você quer fazer estão conectados com um termo que eu uso mais genérico, não totalmente aprovado pelos psicólogos, mas no meu linguajar, que é o medo, né? O medo generalizado, né? O mundo hoje está dominado pelo medo generalizado. E esse medo se transforma em vergonha, em preguiça, em falta de confiança em si mesmo. Esse medo vai se transformando, se camuflando. Sim. Não, você está com medo? Não, só estou com vergonha. Mas vergonha é medo, querido, né? Que é medo do quê? Medo de se colocar, medo de se expor, medo de não ser reconhecido. Então a gente começa a pensar assim, uma coisa que está o medo, né? Nesse lugar assim, que é o que a gente tenta dissolver das pessoas. E quando o medo dilui, dissolve, surge o que a gente chama de abundância, né? O amor, né? Então,
a palavra amor, ela é muito difícil de usar porque as pessoas conectam muito com relação Por afetiva, romântico, né? muito por romântico, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do amor com rigor, né? Um amor divino, um amor que provoca você a sair na raça, trabalhando, né? Passando por dificuldades. Essa garra, exatamente, essa intenção, esse propósito, essa confiança, essa libertação dos medos, né? Então, Amor e Medo é uma brincadeira que a gente faz bem legal, assim, nós vamos ter um trabalho de um dia inteiro, dia 6 de dezembro, chama Bootcamp, Legal. onde a gente vai trabalhar como que as pessoas podem gerar liberdade a partir das suas decisões. Porque, na verdade, eu tomo uma decisão que me gera prisão, né? Então, muitas vezes eu estou tomando decisões e não percebo. E isso está me aprisionando, ou seja, num hábito, ou seja, num local, ou num trabalho que eu não gosto. Enfim, então a gente está criando esse trabalho. Na sua observação, né, do seu time, dos seus líderes, como é que você percebe esse medo, né? Diferente da quando ele está querendo realizar certas... Como que isso impacta, né, no dia a dia das pessoas? Assim, mesmo que você já tenha treinado, que seja alta performance, vai continuar com medo lá. Como é que você percebe isso no dia a dia? É perceptível? Eu acho que o medo é perceptível pela reação das pessoas. Né? Você conhece um pouco as pessoas, você sabe que a depender da forma como ela reage, algumas reagem se escondendo, outras são mais reativas nas suas colocações, outras congelam. Então, dependendo da reação da pessoa, você consegue entender e falar, foi num lugar onde essa pessoa pega. Uhum. Né? Ela tá com medo. Ligou o botãozinho ali do sabotador dela e daqui não vai mais. Sim. Né? Ali é aquela hora de se tirar o pé do acelerador, com aquela pessoa, ressignificar aquela coisa que você está pedindo, aquela coisa que incomodou e tentar gerar de novo confiança para a pessoa. Porque para mim é isso que você falou, acho que o medo destrói a confiança em si mesmo, no seu lugar de medo. Sim. Né? Seja ele qual for. Por isso que eu gosto muito dessa parte de trabalhar as fortalezas das pessoas. Que o medo tá lá, mas se ela se sente forte em outras coisas ao entorno dela, quando o medo aparece, ela sabe que ela é capaz, ela consegue domar mais. Ou mesmo quando ele aparece, você mesmo consegue dar uma ressignificada nele, porque ela tem confiança em outros quesitos. Dura quando não tem, daí o trabalho é um pouco maior. Né? Aí você tem que tirar um pouco mais o pé, entender onde é que você pode mudar e voltar aquela pessoa para um lugar de confiança dela. E é bem constante isso, né? Não? Você perceber, o medo está muito atuante, não é não? Muito, porque eu penso que, acho que cada vez mais, né, a gente vê em todas as organizações, de todos os tipos, a gente sempre tem que fazer mais com menos. Isso é em todo lugar, não é na instituição A, no lugar B, C, se é mercado financeiro, se não é. É comum. Né? Hoje a gente tem aquela falácia de que a IA vai resolver tudo, né, na vida, então você pode fazer mais com um quinto das pessoas. Mas a verdade é essa, você tem que fazer mais com menos. Né? E isso deixa os ambientes mais estressados. Todos eles, né? Porque você tem muita coisa para fazer, você tem pouca gente, pouco tempo, poucas horas no dia. Então, às vezes você está confortável numa situação e logo vem outra que aparece em cima e te tira daquela confiança, daquela zona de conforto, porque ela é algo completamente diferente para você. Né? Para nós mesmo acontece isso, para o time, para todo mundo. Então, essa curva que eu falei entre o estresse e o repouso, ela ficou muito mais curta, né? Ao longo do tempo. Ela não tem mais umas curvas espaçadas. Ela está bem mais rápida, assim, né? Ela é um eletrocardiograma. E a gente tem que viver nesse mundo e saber conviver com isso e se preparar para esse ponto, se fortalecer para conseguir ver isso, porque eu penso que isso tende a ser o normal daqui para frente. E isso é um pouco assustador, né? Não, sabe? Porque, Sara, fala assim, mais com menos. É uma palavra bonita, todo mundo traduz isso como alta performance. Isso. E eu discordo, porque, às vezes, mais com mais é melhor que mais com menos, né? Às vezes, menos com menos é pior do que mais com menos, porque ficou uma coisa, assim, pragmática, escrita, como tudo que o ser humano faz, né? Ele não quer analisar, não quer, vamos dizer assim...
colocar a coisa em contextos diferentes. Porque às vezes você tem mais pessoas inteligentes, você consegue construir mais. Não precisa ser menos. Você pega aquela equipe, treina muito bem, sem demitir ninguém. Essa equipe pode estar fazendo um grande trabalho maior. Ah, mas eu faria mais com menos gente. Será que é verdade isso? Né? Mas eu acho que é um hype. Tudo é hype, né? A gente já passou ao longo da carreira por vários hypes. Esse é um de agora. Então, mas vai chegar um ponto de equilíbrio. Mas daqui a pouco vem outro hype. E que vai tirar a gente do conforto. Não vai ser essa de mais com menos, vai ser outra coisa. Então, a gente sempre tende a estar cada vez mais tirados da zona de conforto. Sim. Entendeu? E a gente tem que aprender a conviver. Por exemplo, nessa parte do mais com menos, tá bom, como que eu faço em todas as coisas para ser mais eficiente? Ser mais eficiente, não trabalhando mais horas, mas para deixar os processos mais eficientes. Para tirar certas burocracias ou para deixar de fazer certas coisas. Será que eu preciso fazer tudo isso que eu estou fazendo? Né? Será que vale a pena fazer tudo isso mesmo? Ou eu preciso fazer menos coisas, mas mais certeiras, né? Então, a gente vai precisar ser cada vez mais ágil nesse tipo de decisão, né? E eu acho que se a gente toma aí essa decisão em grupo, junto com os gestores, junto com o seu time, né, usando todas essas habilidades, você consegue fazer isso ficar mais rápido. Sim. Muito mais fácil do que você ter que convencer um mundo de pessoas a ter que ir nessa com você, né? Então, por isso que essa jornada de procurar essas equipes coesas, muito confiantes e de montar é tão importante você conseguir fazer isso sempre. Sim. Né? Para passar por essas ondas de hype diferentes que vão vir por aí. Tem um mais com menos que é inegociável, que é inquestionável na minha visão. Mais amor, menos medo. O que você acha disso, Gabriel? Isso é bom. A gente vive na era da ansiedade. Sim. É por isso que é mais com menos. Tem uma autora que eu amo, que ela fala sobre segurança psicológica. Quem foram as pessoas que te ajudou a chegar até aqui? Cara, você sabe que tem... Nossa, eu tive, assim... Tem pessoas que foram, assim... do lado pessoal, o meu convívio pessoal, por exemplo, a minha mãe, minha tia, super incentivadoras, um professor que eu tive na vida, que foram as pessoas que sempre acreditaram mais em mim, assim, no meu potencial e que eu podia ser tudo que eu queria, sempre me ajudaram. Sempre ajudaram a destravar medos. Desde pequenininha, como eu comecei para você, eu sou tímida. Sempre, desde muito pequena. Essa minha tia ajudou a destravar. Ela falava, não, é muito potencial aqui para você ser tímida desse jeito. Vamos desbloquear. Eram tratamentos de choque, eu brinco, para eu conseguir desbloquear esse tipo de medo. Sim. Né, que eu tinha de falar em público, de conversar com as pessoas, né? De fazer apresentações, de estar exposta, né? Morria de medo disso. Ela falava, não, você tem muito potencial para ficar com medo. O que vai ser de você se você continuar assim? Não, vamos tirar isso de você. Minha mãe que sempre acreditou e sempre se esforçou. Vai apesar do medo, né? Vai apesar do medo, sempre vai. Então, sempre que eu tenho essas situações onde eu preciso me expor muito, eu lembro dela. Né? Ela ficaria orgulhosa de me ver fazendo isso. E é um fato. Esse professor que me pegou e falou, não, você é muito bom em matemática, eu vou te ensinar. Né? Depois de aula, ele montava a aula para ensinar diferente. Me ajudou aqui em São Paulo, quando eu vim para cá. Meu marido que super confia em mim, né? No meu potencial, na minha capacidade. Tive gestores assim que souberam muito, excelentes, que souberam ler. Quem é a Sara? Onde é melhor a gente aproveitar todas as fortalezas dela? Né? É muita gente, né? Que então muitos anjos, muita né? gente, são muitos anjos. Se você pensar né? Nos anos de vida, são muitos anjos que a gente encontra de formas diferentes. Sim. Mesmo que sejam aqueles anjos que vieram para te sacudir. Sim. Né? Tem anjos que vêm vestidos assim para te dar aquele chacoalhão para você, né? Tem bênção. Aprender. Vem vestida de problema, né? Vem vestido de problema, mas depois que você passa aquele tempo, você fala, nossa, ó, aprendi o que não fazer, aprendi como não ser e aprendi como me proteger de certas coisas, né? Me defender. Então, a gente tem muitos anjos na vida, assim. Eu acho que se a gente puder ser um pouquinho anjinho, não um pouquinho, o anjinho vestido de problema ou o anjinho de verdade na vida de cada um, tá bom. Que a pessoa não lembre. Mas tá bom. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Se você pensar em superação, né? Porque todo mundo que olha para a Sara aqui, uma mulher bonita, inteligente, bem colocada no mercado profissional, mas a Sara não tem problemas. Ela nunca teve problemas, chegou aqui, né? Veio assim. Chegou pronta. E a gente...
E a gente esquece um pouco da humanidade desses executivos que cresceram. E isso é um dos temas mais poderosos nossos aqui. É para mostrar que cada pessoa que está aqui passou pelos mesmos problemas que muitas pessoas estão passando e achando que é demais a barreira. Existem barreiras maiores ou menores, dependendo do momento de cada um? Claro que sim. Mas na grande maioria, né, as barreiras são muito parecidas, né? E há aqueles que superam, aqueles que não. Em termos de superação, o que você traz para a gente, que você queira, obviamente, Sim. deseja comentar, que você possa dar como força? Eu acho que uma das coisas que eu superei e bem, porque as pessoas falam, nossa, você disfarça bem. Foi essa minha parte da introspecção. Eu era aquela criança, adolescente, que andava na rua e não olhava na cara das pessoas que conhecia para cumprimentar, porque tinha vergonha. Né? Medo de novo, né? O medo de novo. Então, isso eu superei, assim, de conversar com todo tipo de gente hoje, de vir aqui pela primeira vez e fazer um podcast, tá tudo bem, tô conversando com vocês, tá numa boa. A fazer apresentação para grandes públicos, para grupos de executivo do banco. Essas coisas, assim, me deixam muito orgulhosas de mim mesma. Que eu falo, ufa, né? Consegui fazer isso. E acho que uma outra coisa, mas não menos importante, é que teve muito esforço para chegar aqui. Né? Eu venho de uma família humilde, que minha mãe se esforçou sempre muito para que a gente conseguisse as coisas. Estudei em colégio público, aí com colégio particular com bolsa, aí fui para a universidade pública, morava na moradia estudantil. E quando eu conto, às vezes, essa história para algumas pessoas, falavam, nossa, mas você morava na moradia? Eu falei, não, nasci aqui ganhando exatamente isso, né? A vida inteira. Não, né? Então, passar por essa jornada que me trouxe tanta vivência e tantas experiências de aprendizado, inclusive pessoal, né? Porque uma convivência com muita gente diferente que você não conhece, sair de casa com 17 anos e morar com pessoas que você não conhece, você não escolheu, e sempre me esforçando muito para terminar logo a faculdade, para estudar, para conseguir um estágio, para ir trabalhar. Aí começa a trabalhar, sempre me esforçando muito, faz mestrado junto com o trabalho e sempre querendo melhorar e realizar, me deixa muito feliz de olhar para trás e falar, olha que bacana. Né? Olha que bacana, quem diria, né? Que a gente lá do interior de São Paulo, aquela vida difícil. De onde você é? Eu sou de Jaú. Eu sou de Marília. Eu sou de Jaú. Você é? Somos todos do interior de São Paulo. Sério? Não acredito. Pois é, conterrânea, gente. Olha isso. Pois é. Tá vendo? A vida cruza as pessoas e a gente nem imagina. Ai. Opa, fico até nervoso. Desculpa. Confirmou. Confirmou. E aí ia ser legal. Você vê, você fala, nossa, cara, quanta coisa, né? E aí formar uma família, ter 2 filhos lindos, poder proporcionar para eles um estudo bacana, sabe? Experiências legais. Então, acho que... E mulher isso. executiva, mãe, né? Só isso já tá bom, né? Só isso já tem um trabalho enorme, né? Porque ser mãe, você nunca parou a carreira, você parou por pouco tempo, como é que foi? Parei na licença maternidade. Parei na licença maternidade e é muito engraçado, né? Primeira licença maternidade, eu parei achando que eu estava devendo pro mundo, né? Sim. Nossa, eu tô aqui parada, eu tô sem trabalhar, o que vão pensar de mim? E para ter filho ainda, né? E para ter filho, ó. A segunda já é mais tranquila, você já sabe que você vai voltar e o tempo passou assim, né? Para as pessoas que ficaram lá. Mas é complicado essa conciliação do começo, Sim. né? Principalmente o primeiro filho, que você fala, gente, né, agora eu estou voltando a trabalhar uma outra pessoa, mas eu ainda sou a mesma pessoa. Sim. Né? E que muda muita coisa dentro de você. Sem dúvida. Muda muita forma de Imagino. pensar, muda a forma de pensar e agir. Imagino. Né? Eu falo, a gente se torna muito mais eficiente, que você tem que fazer uma gestão do tempo muito melhor quando você vira mãe, né? Mas aí tem outras questões também, você não tem mais tempo para você não tem mais aquele tempo de descansar. A sua cabeça, a cabeça da mulher, mãe, fica ligada no 220 com coisas passando o tempo todo, né? A gente não descansa a mente.
E aí, ao longo com o passar dos anos, você vai aprendendo a desacelerar. Você vai aprendendo que você também tem que delegar, né? Certas coisas, que sim, você precisa de ajuda, né? Que você não tem que fazer tudo sozinho, né? E que é legal também delegar um pouco e aproveitar a parte boa. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Um de 10, vai fazer 11, e uma de 3. Uau. Então, são 2 fases bem diferentes, muito gostosas, com necessidades diferentes. E que tudo bem, você fala assim, nossa, eu deveria ser super produtiva e estar fazendo exercício, né? O clube dá 5. Você fala, não devia. São 2 filhos pequenos, eu não devia. Agora eu não vou. Né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem nesse momento, mas leva um tempo. Pelo menos para mim, foi assim, para você perceber que tá tudo bem. Essas coisas. E que às vezes as escolhas vão ter que ser feitas. Às vezes eu tenho semanas que eu tenho que trabalhar muito até tarde, dou menos atenção para eles, mas tá tudo bem, é uma escolha. Às vezes eu compenso no fim de semana, na outra semana, né? E tem períodos também que eles vão precisar mais de mim. E tá tudo bem, né? E tem períodos que eu vou ter que delegar. Eles vão precisar de mim, mas eu não vou poder. Então eu vou ter que delegar para pessoas de confiança. E tá tudo bem, né? Então, é um aprendizado. É uma coisa que aceitar a naturalidade da vida aqui, a natureza mesmo, né? O que você precisa fazer e ponto. E que as escolhas que você faz, você tem que estar consciente de que é isso que você quer mesmo. Sim. Né? Tem aquelas pessoas que seguem trabalhando ou por necessidade ou porque entendem que precisam e, na verdade, gostariam só de estar com os filhos. E tem pessoas que fazem o contrário e, na verdade, gostariam de estar trabalhando, né? Sem estar com os filhos. Sem estar com os filhos. Assim, eu acho que só a gente tem que estar bem com as nossas decisões. Não, sim, sou uma pessoa realizada trabalhando. Acho que não conseguiria me ver. Acho que um dia, né? Um dia você quer ser bancária a vida inteira? Não, né, gente? Uma hora é bom a gente ter tempo para aproveitar a vida também, né? Mas sempre vou fazer alguma coisa. Não me vejo não fazendo nada. E não é porque... E também ter quem quer fazer nada tá bom também. E também né? nunca foi workaholic. Fui. Foi? Muito tempo, muito tempo. Muito tempo. Eu sou da era onde não batia ponto. Então, a gente chegava cedo, saía do trabalho de madrugada e era bonito. E assim, eu sempre fiz as coisas, né? Nas áreas de modelagem da vida, com muito tesão daquilo. Vamos fazer esse modelo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Então, eu ficava. Eu não fazia mais nada da vida, só fazia aquilo. E eu achava muito legal. Eu passava do ponto, né? Depois você vai vendo, não precisava ter passado tanto do ponto. Era muito legal aquela época. E aí eu fui levando isso por muito tempo. Que fase foi essa da sua vida? Nossa, desde que eu entrei trabalhar como analista, assim, júnior, sempre casar. Fui. Até ter o primeiro filho, né? Eu e meu marido, a gente trabalhava na mesma instituição, em áreas diferentes. Às vezes eu trabalhava tanto que às vezes ele ia de noite lá trabalhar perto, no mesmo andar, mas pelo menos ficar um pouco perto, porque, né? O pessoal, os diretores falavam, nossa, Sara, seu marido só aguenta porque ele trabalha aqui, porque, né, ele consegue te ver, sabe que é esse o ritmo, porque é complicado, eu trabalhava demais, né, e gostava, e ele também. E depois você tem filho, você tem mais, né, o que Vocês fazer. Vocês são casados há quanto tempo? 16 anos de casados. Ah, que legal. 16 anos de casados. 16. E você está falando de uma filha de 3 anos, você esperou 13 anos para ter mais um filho, né? Mais um filho. Um esperei 5, né? Que ele tem 10. E depois mais 7. Esperei mais 7. Então, mais 8. Coragem, né? Um pouco de coragem. Mas é a pandemia. Então, coragem. É a pandemia. Então, mas coragem não parece ser uma coisa que te falta, né? Não, acho que não. Pelo que a gente está ouvindo aqui. Não, coragem não. Acho que esse é um ponto que... É aquilo que você comentou. Tá com medo, mas vai com medo mesmo. Isso é coragem, né? Isso é coragem. E tá tudo certo. Você comentou sobre as fortalezas. Como que você ajuda as pessoas a identificarem as fortalezas delas? Acho que eu tento ir muito pelo que eu vejo que a pessoa brilha o olho fazendo. Eu vou muito menos pelo etéreo, né, pelo qualitativo, muito mais pelo quantitativo, assim, de tipo, isso que é tangível, né? Não quantitativo, isso que é tangível, você está fazendo. Tipo, eu vejo que seu olho brilha quando você faz isso aqui. Quando você fala desse assunto. Aí você curte, né? É isso que você curte fazer? Ou às vezes as pessoas lá nem respondem, porque ela tem medo, que ela vai responder pro gestor dela, que ela não gosta de fazer outra coisa. Mas eu vou direcionando, eu vou falar, não, aqui, faz só aquilo. Nossa, você é uma fera nisso aqui, você tem que fazer isso aqui, cara. Vai me ajudar muito.
E às vezes a pessoa nem faz aquela outra coisa e o olho dela brilha quando você fala naquilo. Você fala, então vamos te colocar aqui, vai dar certo. Aí você vê que a pessoa está meio com medo, você fala, não, vai dar bom, vamos. Você ama mais a sua profissão? Porque eu estou sentindo amor pelas duas causas aqui. De treinar pessoas ou a sua profissão em si. Tem algum peso que você daria para isso? Tem. Eu gosto muito da minha profissão, muito. Assim, o que eu falo, eu sou uma apaixonada pela estatística, vamos por dizer resolver estatística, problemas. Por essa área do conhecimento, Sim. né? Não necessariamente estar só na modelagem, mas por essa Sim. área do conhecimento. Eu gosto muito disso, né? Eu sou uma apaixonada desde sempre por isso. Eu acho que a parte da liderança eu aprendi a fazer. Eu fui desenvolvendo. A gente nem sempre acerta tudo, né? Porque você está lidando com pessoas. Sim. Mas é uma coisa que eu fui desenvolvendo e vejo hoje de forma muito pragmática que é importante para eu conseguir realizar a parte do que eu gosto de fazer, do que eu me proponho, indo para o meu hiperrealizador aqui, né? É uma forma importante de eu conseguir fazer isso e de eu conseguir fazer os outros fazerem também. Fazerem junto, né? E acharem aquilo legal e curtir. O que eu gosto de liderar pessoas é onde eu chego num ponto que eu vejo que eles estão curtindo a jornada. Legal. Isso para mim, a hora que você fala isso, assim, quando a gente fala coragem, a gente não associa muito a palavra ao que ela quer dizer de fato, né? Mas você fala assim, geralmente quando você está falando com alguém que você percebe que é corajoso, não é por coincidência que essa pessoa ama o que faz, né? Porque coragem é o quê? É uma ação que vem do coração. Né? Então, para você ter coragem, você tem que ter uma causa muito clara para você. Senão, as pessoas, eu tenho coragem de fazer isso. Sabe? Por exemplo, você tem coragem de pular, de assim, não me toque em nada, então não tenho coragem. Eu não tenho. Por exemplo, para isso, eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Pois é. E aí, e nem te interessa, porque não é uma coisa que toca o seu coração, vamos dizer assim. Quando você vai lá trabalhar e aquilo toca você tem coragem para enfrentar chefes, enfrentar desafios, enfrentar, né, lideranças, construir lideranças, porque precisa de coragem para olhar para o ser humano e fazê-lo crescer também, né? A alta performance não é uma coisa simples. Precisa de muita coragem para criar alta performance, né? Então, assim, eu acho legal... de trabalho, como eu te falei, às vezes tem decisão fácil. Você pode trocar todo mundo. Então, a decisão difícil tá lá, ó. Você troca o cenário, mas não é por aí, né? Não é por aí. Inclusive, nessa pesquisa que eu citei um pouco antes, ele fala exatamente isso, tá? Ele fala, não é sobre trocar as pessoas para tomar melhores decisões. É ensinar as pessoas que já estão aí a tomar melhores decisões, né? Porque a outra... né, pode chegar e daqui a pouco está na mesma situação, se você não tem esse trabalho de consciência decisória, vamos dizer assim, né? Isso. Então, é assim, a gente sente aqui, né, Gabriel, essa paixão, essa sua... Por isso que eu fiquei na dúvida, será que ela gosta mais de liderar ou da estatística? Porque a estatística é apaixonante, né? Eu tenho isso também, então, toda a decidologia que eu faço hoje é para usar um pouco a estatística para o ser humano. Então, eu consegui conectar na minha vida, eu estou muito feliz, porque é o trabalho da minha vida. Isso. Que eu consigo conectar tudo que eu trabalhei na minha vida para o ser humano. Então, modelagem está dentro das fórmulas que a gente faz para decisões humanas, porque tem pesos e medidas. Sim. Né? Crédito é confiança. Confiança é um sim sem medo, um não sem culpa, que é como a gente brinca aqui. Né? Quando você confia realmente em algo, você diz não para certas coisas sem culpa. Isso diz sim, né? Sem medo, porque você vai tocar. Isso é confiança. Né? Isso vem do Paulo Coelho e de outros ancestrais. A gente usa bastante essa frase aqui. E é isso, então, muito bom esse papo, um prazer estar aqui com você. Nossa, gente, que legal. Muito bom falar com você, sua estreia, né? Não a estreia no podcast, isso é muito legal. Espero que você tenha gostado desse nosso papo. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, né, Gabriel? Né? Uma mensagem sua, vou falar um pouquinho até para você elaborar um pouquinho. Uma mensagem sua que você quer trazer para as empresas, para as pessoas, para os liderados seus, para as pessoas que você gostaria de liderar. Uma mensagem assim que você fala assim, poxa, eu diria para você, né? Eu até imaginei, olha, eu vou chutar aqui, depois eu falo se eu acertei ou não vamos ver. a palavra que você vai falar. Você teria essa mensagem? Também não é obrigado a ter, mas se você tiver... Acho que para os líderes deem espaço para as pessoas criarem, trabalharem,
para elas perceberem que a opinião delas vale. Legal. E para os liderados, tenham coragem para seguir e procurem se conhecer. Vai destravar bastante medos, Muito bastante caminhos por aí. Lindo. Você tem, Gabriel, uma mensagem? Superação nos dias desafiadores, como hoje. A minha mensagem não podia ser outra, que é parecida com a segunda dela, assim, conheça seus sabotadores, que conhecendo-os você vai longe. Vai. Tamo junto, um prazer Aí. estar com você aqui. Prazer Obrigado foi meu, por pessoal. estar aqui Muito com a gente. obrigada pelo espaço. Valeu, Tan, também, por ter trazido você aqui pra gente. Obrigadão. Obrigada, Beijo, Tan. Tan. É aqui. É isso. Conseguiu? Te falei demais.